E aí pessoal, então estamos aí de novo para mais uma aula. Tive que mudar algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Então, adequando ainda um pouco a primeira gravação desse formato novo. Aqui vai ficar mais fácil, vai dar para ver para vocês conseguirem ver as pastas, onde eu entro, o material que eu estou utilizando. E vai dar para utilizar outras funcionalidades, né? Então aqui, nós estamos em fundações rasas. Né? Você já tem o material, quem não tem está na plataforma, não tem problema. E hoje nós vamos para a explicação da 08, sapata isolada, flexão composta oblíqua. Beleza? Entramos no material e de cara nós vemos uma sapata que ela é submetida a uma carga de 700 kN e dois momentos. Esses dois momentos, gente, eles fazem uma coisa bem interessante com a sapata. Eles fazem com que ela seja mais solicitada de um lado do que do outro. Professor, como é que funciona isso? Lembram da regra da mão direita. O que você faz? Aponta para onde está indo o momento e faz o giro, certo? Ah, ficou meio complicado de imaginar? Então, deixa eu só ativar aqui, ó. Vamos para o caderno rapidinho. Então, gente, se você tem uma sapata qualquer e aqui no meio dela eu tenho um momento nesse formato, o que está acontecendo? Com a regra da mão direita, esse lado esquerdo sobe e o direito desce. Logo, se eu ver ela de corte, o que vai acontecer? Ela está fazendo isso. Então, eu tenho mais compressão do lado direito do que do lado esquerdo. O que mais que essa sapata está fazendo? Ela está fazendo isso aqui, momento que, pela regra da mão direita, aperta o lado de cima e solta o momento da parte de baixo. Se eu olhar também em corte, ele está fazendo isso, certo? E o que isso influencia? Se eu pegar um quadrante, do lado direito eu tenho mais e mais devido a esse momento aqui, e menos devido ao mesmo momento. Se eu olhar agora o lado, esse momento aqui, ó, que é o nosso momento x, aqui eu tenho mais, e aqui eu tenho menos e menos. O que está falando? Está vendo que eu somo mais e mais? Mais e menos, mais e menos, e menos e menos. Quem é o lado mais solicitado dessa sapata? Vamos chamar de quadrante 1. É o quadrante 1, 2, 3 e 4. Desses 4 quadrantes, qual é o mais solicitado? 1, porque ele está recebendo mais e mais esforço. Legal? Então, voltando aqui rapidinho para a nossa explicação. Deixa eu só... Ainda estou me adaptando. Nós temos, então, um momento em X de 250, um momento em Y de 300 e uma força normal de 700. Essa força normal são 70 toneladas, é uma coisa bem considerável. Vendo aqui, nós temos uma base 1 e base 2, 70 por 20. Então, é um pilar de 70 de base por 20 de altura. Um pilarzinho até considerável. Momento em X e momento em Y foi dado. E olha só aqui, ó, a nossa N da parcela. O que era N da parcela mesmo, galera? N da parcela era aquele percentual devido ao peso próprio. Vocês viram que uma sapata, com o momento, ela subia muito o peso próprio. Por quê? Porque eu tinha que aumentar ela para receber o momento e fazer uma força mais para um lado do que para o outro. Tensão do solo 0,15 MPa, não é um solo ruim, mas também não é dos melhores. O aço CA50, inclinação 4, concreto 20, coeficiente de atrito é o 0,55, né, para escorregamento, e o fator de segurança 1,5. Bom, você já conhece o cálculo de sapatas. Ele está basicamente fazendo a mesma coisa de sempre. A área da sapata vai ser igual a 1 mais N da parcela vezes N sobre a tensão do solo. Ok? Isso vai dar 1 mais 0,41, que é esta porcentagem aqui, já foi dada. 700 é o peso, 150 é
a parte da tensão admissível, só que agora em kN em vez de em MPa. Legal? Fazendo a conta, 6,58 é a área dela. Nós sabemos também que basezinha 1 menos basezinha 2 dividido por 2 mais raiz quadrada de base 1, base 2 ao quadrado sobre 4 mais a área vai nos dar o B1. O B1 é um dos lados da sapata. E aí, resolvendo a conta, a base da sapata vai ficar com 285. Lembrando que tem que ser sempre maior do que 60, né? Então, 2,85, 2,85 m, quase 3 metros. Substituindo, nós vamos ter um B2 de 2,35. Como é que eu cheguei nisso? A área é lado vezes lado. Então, se eu tenho a área e tenho um dos lados, eu divido a área pelo lado. Deu 2,31. A gente arredonda para mais, 2,35. Sempre de 5 em 5, gente. É 2,30, 2,35, 2,40, né? Fechou? Todos os lados são maiores que 60. Ok. Verificar se B1 é menor que 3 vezes B2. Por quê? Porque senão ela vira sapata corrida. Nesse caso não foi, ela continua sendo uma sapata isolada. E aí vamos verificação da borda. Como é que funciona essa verificação da borda? Voltando aqui um pouco, vocês lembram que agorinha eu falei assim, este é um lado que acontece o quê? Tem mais carga, muito mais carga. Lembram que se eu fizesse aquele lance, desenho, diagrama e tal, ele ia ficar, assim, um lado tem mais do que o outro, bem mais, né? De reação. Se ele tem mais, eu calculei o nosso nossa sapata para uma carga concentrada uniforme. E aí ela ia aguentar o limite, os 150 de tensão, para cada parte da sapata. Mas, se eu coloquei mais de um lado, do outro lado teve menos, um lado vai ficar com pouca carga e o outro vai ficar com muita carga. Com certeza acima dos 150. Como é que eu vejo isso? Simples. EX é MY sobre N. O MY eu tenho e o EX eu não tenho e o N eu tenho. Vocês estão vendo que deu 300 sobre 700, 0,42. É a excentricidade devido ao carregamento. Já vou mostrar para vocês no desenho. EY, MX sobre N, 250 sobre 700, 0,35. Olha aqui o que eles são. É o quanto que ele veio para direita e quanto que ele veio para cima. Por que ele veio para direita e para cima? Justamente pelo nosso quadrante 1. É o lugar que vai ser mais carregado. Então as cargas vão para lá. E aí eu vou ter o X, que vai ser B1 sobre 6, e o Y, B2 sobre 6. O que é X e Y? É a parte do núcleo central. Vamos dar uma olhada no desenho e eu já explico para vocês. Rapidinho aqui. Espero que não fique confuso quando eu fico trocando aqui. Eu estou me perdendo, mas a gente vai se acostumando. Então, eu sei, gente, que a minha sapata, ela tem um desenho assim. E ela tem 2,35 por 2,85, né? 2,35 por 2,85. São essas as dimensões. Deixa eu vir para o lado, depois eu tento focar de novo. Aqui, desenho num lugar e filmo no outro, aí não é fácil. O meio dela está aqui, certo? O meio dela. A partir daqui, o X é 47 centímetros. Então eu conto 47 para a direita e para a esquerda, certo? O certo é fazer isso com uma régua. Eu não tenho régua, deixei a minha no meu armário na faculdade e não tenho com que usar. O Y, ele deu 39. 39 para cima, 39 para baixo. Então vamos colocar em centímetros. 39, 39. E aqui 47. 47, 47. Certo? Eu ligo esses pontos para quê?
para criar o meu núcleo central. O que eu quero com esse núcleo central? Em aula eu falei para vocês, toda a carga resultante que tiver dentro desse núcleo central faz com que toda a sapata esteja comprimida. Se a carga estiver fora do núcleo central, o que vai acontecer? Um dos lados pode estar tracionado, que é mentira, né? Porque não se traciona o solo. Se apoia ou não apoia. Legal? Então agora o que eu faço com o EX e o EY? O EX deu 42. 42 vai estar mais ou menos aqui, né? E o EY vai estar em 35. 35 é um pouquinho até mais que o 34, né? Não, isso aqui é 39. Eu achei que era 34. Está mais ou menos aqui. Quando eu pego os dois e cruzo eles, né? Faço as paralelas, gráfico cartesiano, ponto cartesiano, a minha resultante N vai estar aqui, fora do núcleo central. O que quer dizer? Que se eu pegasse toda a minha carga, momentos e transformasse, ele ia apoiar exatamente aqui, numa carga concentrada. Se ela está aqui, fora do núcleo central, existe uma região desse outro lado, sempre o lado oposto, que fica sem carga. Na verdade, carga negativa. Tá, isso é bom? Não sabemos ainda. Agora vamos verificar as outras coisas. Voltando aqui com vocês. Deixa eu só desligar o celular. Aí, voltei. Estão me vendo? Então, o que eu vou ver? Olha só. Eu tenho o EX sobre B1 é um parâmetro e o EY sobre B2. Esses parâmetros eles vão me dar entrada numa tabela. Olha só, deu 0,16 por 0,16, né? Então, vem na tabela. Provavelmente vocês vão ter que ver no material de vocês, porque aqui ficou ruim, né? A resolução tem que fazer um pouco baixa, porque o vídeo é grande, então não vai ser legal. 0,16, eu venho na linha do 0,16 e encontro com outro de 0,16. Deu 3,17. Olha lá, é o nosso Mi. E eu venho para as contas. Mi é igual a 3,17. A tensão máxima é Mi N sobre A. Mi 3,17. N a gente já sabe. A área a gente já sabe. 2,85 vezes 2,35 deu 331. O que isso nos dá como dado? Ele falou, olha, você calculou essa sapata para 150 kN por metro quadrado. Mas, devido aos momentos, nós conseguimos, naquela pontinha da sapata mais solicitada, nós conseguimos 331. É muita coisa, deu negativo. Ela afundou o solo que ela está. Então, eu vou criar uma nova sapata, porque ela está muito pequena. Ó, tensão máxima maior que a tensão de borda. Óbvio. Então, eu estou falando aqui, ó, olha, gente, vamos aumentar mais ou menos 3 vezes a carga da sapata. Por quê? Porque ele está aqui acima, tá, do nosso gráfico. Aí ele está 3,17 perto de 3 vezes. Então, 3 vezes é o que nós vamos utilizar. E aí, como é que eu faço? Mesma coisa, 3 vezes 700 sobre a área, deu, em vez do nossa área pequenininha, lá quanto que era a nossa primeira área, vamos voltar e verificar, 6,58, a minha área agora deu 14. 14 é uma área bem maior. E eu refaço todas as contas. Como é que eu refaço essas contas? B1. A gente já sabe como é que faz B1. B1 menos B2 sobre 2, mais raiz, tá. Refez B1, ele passou de 2,85 para 4. 4 metros. Cara, 4 metros é bem mais, né? Não chegou a dobrar, mas foi quase, aumentou uns 50%. E aí eu divido a área nova, 14, sobre o B1, 4, ficou 3,5. Então a sapata de 2,85 por 2,35 passou a ser de 4 por 3,5. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Por quê? Porque o lado está sendo muito mais esforçado. E aí eu refaço EX sobre B1 e EY sobre B2.
deu 10 e 10. Tá vendo? 0, 10, 0, 10. Volto na tabelinha. 0, 10, 0, 10, deu 2,20. E eu coloco aqui na conta. 2,20 vai ser vezes n sobre a. 2,20 vezes n sobre a deu 110. O lado que eu posso, o lado não, o solo que pode receber mais esforço, pode receber 150. E eu consegui 110. Professor, não tinha que ser cravado 150? Era o melhor, mas a gente não consegue ficar interpolando tantas vezes. Eu poderia diminuir, voltar lá e recalcular. Olha, em vez de você utilizar 3, usa 2,9, usa 2,8 e até chegar no valor exato. Quem faz isso bem é o computador, que ele faz esforço para fazer 20 vezes. Nós não, nós só estamos vendo como é que é, para depois a gente repetir. Legal? Então, agora vamos fazer o cálculo das dimensões da sapata. Essa parte, gente, quem tiver dúvida, eu vou fazer uma live para vocês e a gente vai resolvendo, fazendo e verificando tudo junto. Né? Aqui, o H continua igual. B1, Bzão 1 menos Bzinho 1 sobre 3. Né? Verifica se é maior que o próprio. É maior, então deu para fazer uma sapata rígida. Lembrando que a gente pode diminuir a altura conforme o lençol freático e conforme a disponibilidade de geometria. Depois, nós temos H1 e H2, também da mesma forma, deu 45 e 65. Então, vocês vejam que é uma sapata grande, 4 por 3,5 por 1 metro de altura, 1,5 m, 45 e a parte inclinada e a parte sem inclinação 65. O C1 continua e o C2 igual, continua igual o cálculo. Peso da sapata continua igual. Gente, eu não estou fazendo tão passo a passo porque o vídeo fica grande mesmo. Aí complica, tá? Daí na live a gente tira as dúvidas. Pode ser? Espero que possa. Estou imaginando vocês lá no computador, no celular, vendo, falando sim, professor. Tá? Peso. Nós chutamos um peso, a gente encontrou um peso adotado de 987 e o calculado ficou 985. Bom, eu falei que ele poderia ter 987 e calculei e deu 985. Está dentro, está show de bola. Verificação de estabilidade. Verificar se o que faz tombar é menos do que o que não deixa tombar. Então ele não pode tombar. Então o momento em Y mais as horizontais tem que ser menores do que o peso da sapata vezes a normal dela, vezes metade da base dela. Por quê? Vamos voltar para o desenho aqui. Vocês lembram que que quando eu tenho um momento, ele vai tentar girar essa sapata, não vai? E ela não pode fazer isso. O que não deixa fazer isso? Se isso não tiver peso nenhum, ele vai girar. Agora, se eu tiver uma carga aqui, um peso, se esse peso for grande o suficiente, ele não deixa girar essa sapata. Lembra da história da caixa de geladeira? É mais fácil tombar uma caixa de geladeira com a geladeira ou sem a geladeira? Mais fácil tombar sem a geladeira, com certeza. Por quê? Porque a geladeira é o peso. É difícil tombar um gordinho, né? Você lembra? Mostrei lá, eu com 100 quilos. É mais difícil tombar do que uma pessoa magrinha. Beleza? Tá, então a verificação ele não tombou em nenhum dos lugares. Espero que vocês consigam acompanhar pelo material. Verificação de estabilidade é o deslizamento. Essa parte entra o atrito. O peso da sapata ele tem que ser maior do que a força que empurra. No caso, gente, não tem nenhuma força horizontal, nenhuma vertical. Logo, como é que essa sapata vai escorregar se ninguém empurra ela para escorregar? Então ela não precisa ser feita. E agora vamos concentrar um pouquinho mais esforços aqui. Verificação da posição da linha neutra e das tensões devido aos pontos da sapata. Isso aqui é difícil de fazer, gente. Isso aqui é bem difícil. Por quê?
porque você tem que desenhar. Na mão é impossível, a gente faz no AutoCAD. Deixa eu ampliar um pouquinho esse desenho. Olha só, aqui a gente dividiu a sapata em 4 e em 4 e fez os quadrantes em azul, certo? E do outro lado a gente dividiu em 6 e em 6 e fez os quadrantes em vermelho. Os quadrantes em azul, eles vão criar quem? Eles vão criar uma espécie de uma elipse e aí você vai cruzar. Isso aqui é o tamanho do sapato, ó, 4 por 3,5. Dividiu? Se você fizer no AutoCAD, eu até posso fazer para vocês no AutoCAD, mas é meio complicadinho de fazer em live. Não, eu faço na live, é mais fácil. Daí eu mostro a tela do computador, fica mais tranquilo. E aí eu vou cruzar os pontos. Quais pontos que eu vou cruzar? Ó, tá vendo que esse é azul com azul, esse é azul com azul, azul com azul e azul com azul. Esse aqui, ó, que eu estou ligando é qual? Vermelho com vermelho. Esse é vermelho com vermelho, vermelho com vermelho, vermelho com vermelho. Esses de dentro também são o cruzamento dos vermelhos. Eu crio isso. Por quê? Porque assim eu sei em que local ele está trabalhando. Olha, se ele está no 5, o lado que vai ficar desprotegido é o 5 do outro lado. Se ele está no 4, é o 4 do outro lado. E assim por diante. Notem, ó, o que ele está falando aqui. Ó. A carga excêntrica está posicionada na zona 5, podendo-se aplicar uma fórmula aproximada a seguir. O erro se comete utilizando essa fórmula é mais ou menos 0,5%. Então está bem dentro. Essa fórmula é a seguinte. Alfa, EX sobre B1, EY sobre B2. E a gente substitui e tem o resultado de 0,21. Para que eu uso esse 0,21? Vai ser N sobre A vezes alfa, é a tensão máxima. 12 menos 3,9 vezes 6 vezes alfa menos 1 vezes 1 menos 2 vezes alfa vezes 2,3 menos 2 vezes alfa. Gente do céu, quem desenvolveu essa fórmula era fera. E aí você substitui. Só colocar os valores que a gente já tem. A gente já tem o N, já tem o A e acabou de achar o alfa aqui em cima. Olha só, a tensão máxima deu 114,39. Essa tensão máxima é a tensão na borda mais comprimida. E a gente vai ver. Nós vamos ter o cálculo e vou mostrar para vocês como é que funciona. T. Nós precisamos do T e do S. Quem que é o T? Fórmulazinha também. B1 sobre 12, B1 EX mais raiz de B1 EX ao quadrado menos 12. Isso vai dar aproximadamente 6 e aqui vai dar aproximadamente 5,53. Do que isso me serve? Vamos de novo lá para o meu desenho. Vamos para a prancheta rapidinho. Aqui na prancheta. Olha só, gente. Nós temos a nossa sapata padrão D. Isso aqui também deveria estar sendo feito com uma régua. Infelizmente não está. Aqui na sapata, eu tenho o meio dela com a nosso pilar. Vocês sabem que ela tem 3,5 por 4. Então, se ela tem 4, ela tem 2 e 2. E aqui 3,5, ela tem 1,75 e 1,75. Correto? Espero que sim. O S e o T que nós encontramos aqui em cima, quem são? Vamos primeiro pelo T. O T vale 6. Quem que é 6, gente? 6 é a partir daqui eu vou jogar 6. Então aqui eu vou mais 2. Ah, ficou ruim aqui, meu desenho ficou bem fora de escala. Mas ele deveria ir para cá até o 6. Correto? Não, acho que eu vou ter que desenhar de novo. Tá muito ruim. Muito ruim. Eu acho que eu vou colocar mais para cá. Fazer ela menorzinha. Deve caber bem. Ó, então aqui tem 4 por 3,5. Então aqui é 2 e 2. E eu vou ter que ir 6 para cá. Então 2 já foi. Mais 2, 4, 6. Mais ou menos aqui.
Estou no chutômetro, tá, pessoal? Então, 6 é daqui até aqui. Do centro da sapata até lá. Depois, eu vou fazer o 5,53. Aqui tem 3, vai dar mais ou menos aqui assim. 5,53. Vou esticar até aqui. Tá? E a nossa sapata está aqui. O que vai acontecer? Quando eu traço esses dois pontos, o meu está mal feito, que está errado, ele vai encontrar um ponto aqui, que é o ponto em que a nossa sapata não está sofrendo nem tração nem compressão. Ah, professor, a tua escala está horrível. Sim, está horrível. Mas se fosse mais ou menos aqui, digamos. Né? Esquece. Aqui, ó. Então, esse ponto aqui, todo esse trecho aqui que foi cortado, ele não tem compressão, só tem tração. Ah, professor, mas ficou aqui para fora, não pegou ninguém. Então, está todo mundo comprimido. Entenderam? Então, mas a nossa reta cruzou aqui. Então, todo esse lado aqui está sem o esforço de tração. Tá? É assim que funciona. Então, aqui voltando para o nosso material, deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Tá? Voltando para o nosso material, o que a gente conclui? Que tem um trechinho pequeno aqui em que não é submetido a esforço. O que eu poderia fazer? Nem concretar isso, não precisaria. Mas é mais difícil fazer uma quininha ali do que concretar, então a gente deixa de qualquer jeito. Não é tanto concreto que eu vou jogar fora. E vejam, essa borda aqui, esse ponto T1, ele é onde nós temos a nossa compressão máxima. Aqui, ó, nesse pontinho onde eu estou fazendo com o mouse, é 0. E aqui no outro pontinho também é 0. Desse ponto aqui até aqui é 0. Nós não podemos criar um triângulo. Olha só o que ele fez aqui. Deixa eu voltar lá para a prancheta. Devia ter um atalho. Aqui, ó, é o meu máximo. E a nossa compressão vale 114, se não me engano. 114. E aqui é 0. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Quando ele chega aqui na borda, eu posso criar uma borda e eu falo, aqui vale 6, 8, né? 8 está para 114, assim como os 4 que estão para fora está para tensão. Ele chamou de tensão 2, não, 3. A 2 é embaixo. 3. E aí eu descubro essa tensão aqui. Aqui também. Daqui ele vai de 114 até aqui embaixo vale 0. E aqui vale uma tensão 2. Também 114 vale. É o máximo. E aqui eu vejo a medida para descobrir essa. Vamos ver na conta aqui, junto comigo. Então ele fez o seguinte. Tensão 1 é a tensão máxima, é o 114. Como é que eu acho a tensão 2? Tensão 1 mais 5,53, que é o que vai ficar para fora do meio, né? Certo? Mais 1,75, que é metade do outro lado, tá vendo? Então, todo esse lado chega em 114. E tensão 2, que é a tensão desse pontinho aqui, ela é a tensão de onde? Do 3,78. Quem é 3,78? O que ficou de fora. Estou fechando um triângulo. Isso aqui é proporção de triângulos. E eu cheguei a 59. Fazendo a mesma coisa para o lado 1, para esse aqui, tensão 3 fica 57. 57 e 59. Estamos dentro das tensões. São ótimas tensões para um solo que aguenta 150. Está bem tranquilo. Esforço solicitante da sapata. Sentido longitudinal. Bom, eu acho que eu vou fazer uma pausa no vídeo porque vai ficar muito grande para baixar, gente. Beleza? Já volto com a parte H. Fechou? Deixa eu só dar uma pausa aqui.